Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Estamos nesse terceiro bloco e contando com a sua participação. Nosso telefone 3721-6955. 3721-6955. Doutora Alessandra, em relação à questão do transplante, Poços de Caldas já foi um lugar de referência, né, nacional de transplantes. E como é que estão os nossos pacientes hoje? Eles estão dentro da medida do possível, né, da fila existente em todo o Brasil, sendo atendidos? Sim, os pacientes eles continuam, né, sendo atendidos, eles estão sendo encaminhados para São Paulo, Pouso Alegre, que são os lugares mais próximos daqui. E tem também os pacientes que não estão na fila porque tem doador vivo. Esse que tem doador vivo, é só o prazo de fazer os exames do doador vivo e já fazer o transplante. E normalmente são familiares os doadores? Geralmente são familiares. Quando você não é familiar direto do paciente, para você poder doar, você tem que ter uma autorização judicial. Certo. Para evitar que esteja compra e venda de rins. Exatamente. O Daniel da Silva, o Tony pergunta se o ser humano pode viver tranquilamente com somente um rim, ou pode sofrer alguma rejeição durante um tempo. Um paciente que doa um rim, ele pode viver tranquilamente com um rim só. Isso não é problema assim para outras funções, acarretar, por exemplo, uma disfunção em outro órgão? Não, não acarreta. Se ele for um paciente, porque hoje em dia só é doador quem é sadio. Quem é sadio, viver com um rim só, não tem problema nenhum. Isso pode acontecer no que recebeu, no caso? No doador. O paciente que recebe um rim transplantado, esse rim transplantado, ele tem uma média de duração. Certo. Porque depois ele pode ter uma rejeição também. E a pessoa tem que sempre tomar remédios para não ter rejeição ao órgão, né? Tem que tomar imunossupressores. Esses imunossupressores, eles são responsáveis para não ter rejeição. Enquanto a pessoa está na fila aguardando o transplante, tem que ficar fazendo hemodiálise, mantendo o seu tratamento. Exatamente, fazendo hemodiálise, né, até você conseguir um doador cadáver ou algum familiar se dispor a doar o rim para você. E a compatibilidade entre familiares, ela é bastante comum ou ela é bastante rara? Geralmente é bastante comum a compatibilidade. Eles geralmente têm 2 ou 3 doadores familiares, eles fazem o estudo dessa compatibilidade e escolhem o mais compatível para poder evitar qualquer tipo de rejeição. A Neuza, que é enfermeira e cuidou de uma paciente da doutora Alessandra, manda um grande abraço para você, doutora, e uma ótima Páscoa aqui para todos nós. Obrigada, Neuza. A Lúcia, do Jardim Filadélfia, quer saber mais sobre a estenose de uréter. Acho que é isso. Ela disse que o neto dela, de 6 anos de idade, operou, mas o rim continua muito inchado. E ela está preocupada se isso é normal. Quando você tem uma estenose, né, ou de uretra, ou uma estenose causada por obstrução na pelve, isso tem que ser revertido cirurgicamente, porque se esse rim ficar dilatado, uma dilatação grande por muito tempo, ele pode perder a função. Mas após a operação é normal ficar um pouco... Após a operação, sim, porque esse rim já estava dilatado. Aí, com o tempo, essa dilatação vai sendo desfeita. O médico vai acompanhando por exames, né, radiológicos para ver a reversão disso. A Célia, do centro, e a Helena, também aqui do centro, estão perguntando novamente o nome do suco, que é para ser tomado todos os dias, que vem dos Estados Unidos, mas que o Fábio encontrou aqui. É bom pedir para colocar os caracteres aí, porque é uma palavra difícil para quem não conhece a chamado fruta, né? cranberry. Tá certo. Cranberry. Onde você comprou, Fábio? Supermercados aqui na cidade. Nos grandes supermercados aqui da cidade tem aqueles Então é sucos possível de caixa, achar né? aí, não só nos Estados Unidos, como aqui Cranberry. também. Exatamente isso. É até gostoso, né? É bem gostoso. Tomar geladinho é uma maravilha. É aquela frutinha azulzinha, não é? É uma frutinha, né? Aqui a gente não tem. Aqui não tem, lá mas é eles de lá. fazem suco, inclusive até cápsula eles têm Tradicional lá, lá. bem tradicional. Tá certo. O tem Laércio mais? do São Sebastião parabeniza o programa e a doutora Alessandra diz que ele é paciente dela de hemodiálise. Eu estou vendo aqui, doutora, existem doenças congênitas hereditárias, né? Como, por exemplo, casos de rim policístico, é isso? Exatamente. A doença renal policística é uma doença hereditária que passa geralmente de pais para filhos. O risco de você passar isso para o seu filho é 50%. Então, em Andradas, a gente tem vários pacientes com doença renal policísticas, inclusive que fazem tratamento com a gente na hemodiálise. Mais uma pergunta aqui do Pedro dos Santos Ottoni.
Ele disse que a esposa dele teve dores nos rins e tinha que levar ao hospital quase toda semana para tomar soro. E que ele começou a tomar água do monjolinho. Diz que ele expeliu pedras. E que ela nunca mais teve nada. Se ele pergunta se pode ser por conta da água. Pode. Essa água do monjolinho, ela tem uma alcalinidade maior e esse bicarbonato na água, ele facilita a eliminação dos cálculos. Então pode ser, então, de repente, quem tem esse tipo de problema, é uma dica aí de pra tomar a água ali do monjolinho, Pode sem sim. dúvida. Tem algumas outras fontes que são indicadas aqui na cidade? Basicamente essa mesmo e essa de Águas da Prata, que tem esse tipo de água. O Silvio César também é paciente da doutora Alessandra, na Casa de Passagem. E diz que agradece por tudo que ela faz e fez por ele até hoje, que ela é uma grande médica. Obrigada. Aqui. Ok. Bom, nós temos então aqui uma reportagem que foi feita há um tempo atrás, no dia do rim, né, do Certo. tratamento da hemodiálise, e foi feita exatamente com pessoas, com pacientes que passam pela hemodiálise. Nós vamos assistir e depois comentar alguma coisa. Vamos ver. Seu Mário é um dos pacientes mais animados entre os que fazem hemodiálise na Santa Casa. Na família dele, dos 11 irmãos, 8 são doentes renais. Ele é de Botelhos e viaja toda semana a Poços para fazer o tratamento. Estou aqui aguardando, faz 3 meses e meio que eu estou fazendo hemodiálise. E graças a Deus eu tenho um primo meu que já fez os exames aqui e vai doar o rim para mim. Vou começar para São Paulo agora dia 21 para uma palestra, dia 26 para uma consulta e continuar o andamento. Se Deus quiser, vou ter um rim novo. José Luiz perdeu os 2 rins e faz hemodiálise há 12 anos. Ele não perde a esperança de conseguir um doador compatível. A gente fica feio, a gente emagrece, quando dizer, você não tem culpa, o regime que você tem que fazer, a falta de beber água, por exemplo, a água é tudo, né? A gente não pode, tudo que vai comer é controlado, bebida, tudo, uma vida difícil. Rosimari descobriu que estava com problemas renais quando começaram a aparecer sintomas como inchaço, pressão alta e dores de cabeça. A rotina dela mudou completamente depois da doença. Complicado para a gente, né? Tem que ter certos regimes do líquido, por exemplo. Mas ainda bem que tem um recurso, né? A gente acaba sendo família aqui, né? A gente vem aqui um ampara o outro. Atualmente, 97 pacientes fazem hemodiálise. Cada paciente faz 3 sessões por semana, com 4 horas de duração. A faixa etária de um paciente renal varia de 18 a 88 anos de idade. A doença renal é silenciosa, geralmente quando é descoberta pode estar em um estágio avançado. Ela começa em decorrência de outros problemas de saúde que não são tratados corretamente, como cálculo renal, cirrose, infecção na bexiga, hipertensão, diabetes e colesterol. A grande dificuldade que a gente vê é que muitas vezes o paciente diabético e hipertenso, ele tem um estágio da doença em que ele não tem sintomas. Ele se sente bem, ele não faz um controle com o médico, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, dependendo do caso. E quando ele chega para o ambulatório de nefrologia, ele já tem uma perda importante da função renal. Hábitos saudáveis também ajudam bastante, né, para que o organismo não seja prejudicado. Quem tem essas doenças deve se preocupar principalmente em procurar um especialista e nunca se automedicar. Tomar anti-inflamatórios e outros remédios por conta própria pode ser ainda mais prejudicial. Constatando-se que existem fatores de risco para a doença renal, esse paciente seja bem acompanhado pelo clínico e quando o clínico achar que tem indicação de solicitar uma avaliação do nefrologista, que ele passe então a ser avaliado e acompanhado pelo nefrologista. Bem, doutora, esses são casos assim já adiantados, né, da doença renal, da insuficiência renal. Esse é o último estágio da doença renal, né? Pois é, então a síntese do programa do Jornal do Sul de Minas de hoje é exatamente essa, promover uma conscientização para que as pessoas procurem seus médicos, né, procurem realizar exames preventivos, né, para não chegar nesse estágio, porque é realmente doloroso. Exatamente, muda completamente a vida de qualquer pessoa. E todos nós, assim, estamos sujeitos, né, a um diabetes, uma hipertensão, né? Então tem que se cuidar mesmo, procurar fazer os exames preventivos para poder pegar essa doença bem na fase inicial. Sem dúvida nenhuma. Em Poços de Caldas tem uma rede de atendimento, né, suficiente, então podemos utilizar. Eu quero agradecer a sua participação, a sua presença nesta quinta-feira, véspera de feriado. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Assim, a senhora foi bem solícita, logo na primeira tentativa a gente já conseguiu.
Muito obrigada. Agradeço, viu? Desejo tudo de bom e que possamos ter novas oportunidades de entrevistá-la. Obrigada para todos, né? Foi uma satisfação muito grande estar aqui, né? Espero que, se tiver oportunidade, a gente vem sim. Legal, obrigado. Marília. Pois é, eu estava aqui pensando na satisfação de participar de um programa desse com uma pessoa tão querida como nós vimos aqui, Zé Marília, muito mesmo. Como resultado da participação dos telespectadores. Porque quando se trata de saúde, o que a gente vê 90% é reclamação. E aqui nós tivemos de 100% de elogios. Parabéns e desejo a você muita saúde, uma feliz Páscoa e que possa continuar oferecendo esse carinho para os nossos companheiros de cidade e da região, né? Isso aí. Marília perguntou pouco hoje, tá? Mas não, já está entrando no clima do feriado. Quando a gente, eu gosto muito de dar uns torniquetezinhos de vez em quando, mas aqui numa situação dessa a gente só tem que elogiar, não tem nada Verdade, que ficar preocupada Marília, com esse outro aspecto. Eu Legal. faço as suas palavras também. A gente pôde perceber aqui, até comentei com a doutora no intervalo, que como ela é querida, os pacientes aqui participando, fazendo questão de entrar. E é muito bacana a gente ver esse carinho do médico com o paciente, que vai muito, muito além simplesmente da profissão. Às vezes um carinho, uma atenção, curam tanto quanto bons medicamentos. Parabéns, doutor. Uma ótima Páscoa para você. Amanhã tem Jornal do Sul de Minas e hoje reprise 00:15. Uma excelente quinta, até lá. Pois é, amanhã é feriado, beleza, hein? Alegria, bons momentos para passar em família com bons sentimentos. Eu também desejo a você uma boa quinta-feira, um bom final de quinta-feira e amanhã, sexta, estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Até lá, tchau, tchau.